Dá uma olhada para o texto. Quando chega aquele moço, bem aparentado, roupas finas, carro de luxo, celular de última geração, e diz: Senhor, o que devo fazer? E ele não usa o termo Senhor, ele diz: bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus fala assim: primeiro, bom é Deus. Ou seja, não adianta ficar aqui jogando confetes em mim, porque eu sei onde você quer chegar. Segundo, eu falo assim: cumpra os mandamentos. E Jesus cita alguns mandamentos que ele deve seguir, cumprir. O jovem fala: Senhor, eu tenho teologia, fiz curso disso, fiz curso daquilo, sou bacharel, manjo de teologia, de Bíblia, já li a Bíblia de tudo quanto é jeito. Tudo isso o Senhor está dizendo, eu já faço. Sou um homem rico, tenho condição, já fiz tudo. Sou dizimista, faço tal. Jesus falou: você já fez tudo isso? Já. Vende tudo que você tem, reparte aos pobres, vire as costas para tudo que você tem e siga-me. O que ele, na verdade, esse jovem rico tinha como seu bem maior, eram suas riquezas. Mais importante do que aquilo que ele perguntou no começo: que hei de fazer para herdar a vida eterna? As suas riquezas, aonde ele estava apegado, eram as suas riquezas, que eram mais importantes que a vida eterna. Quando Jesus colocou suas riquezas e vida eterna, ele falou assim: eu fico com as riquezas. Apego. O ponto sensível na vida de um ser humano não é onde ele tem suas necessidades e lutas, mas onde ele tem o apego. Tem gente que não solta o osso de jeito nenhum. Nem sempre esse apego é saudável, meu irmão, minha irmã. Na maioria é prejudicial. Qual era o ponto sensível de Abraão? Isaac. Deus provou Abraão aonde? Em Isaac. E ele diz ainda para Isaac, para Abraão, que ele poderia continuar amando o filho dele, porém ele deveria confiar mais na fidelidade de Deus. Pastor, mas existe apego somente a essas questões, a coisas, né? A pessoas e por aí vai? Eu falo: não, tem outros apegos. Tem apegos da natureza humana. Tem o apego ao temperamento. Tem gente que é de um jeito e não muda. Eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. São apegos à sua forma de viver e conduzir sua vida. Dá para mudar? Dá para mudar. Dá para ser diferente? Dá para ser diferente. Dá para dar uma guinada na sua vida? Dá para dar uma guinada na sua vida. Mas aonde está o grande problema? No meu temperamento. No meu temperamento, no meu comportamento, na minha natureza. Você quer um exemplo bíblico? Moisés, ele viveu 120 anos. Os primeiros 40 anos ele viveu achando que era alguém. Os segundos 40 anos, que foi de 40 a 80, ele descobriu que ele não era ninguém. E de 80 a 120, ele descobriu o que Deus pode fazer com um ninguém. Porque Moisés não era essa benção que a gente descobriu em Êxodo, não. A gente vai descobrir um Moisés diferente. Um Moisés que tinha sangue nos olhos. Um Moisés de temperamento brutal. Ele matou um homem no Egito. Agora Moisés estava sendo provado pela provocação, não de um homem, mas de um povo, que o provocava todos os dias. Ou seja, Deus permitiu aquele Moisés ser provado naquilo que antes era um problema para ele, onde ele era pegado no seu temperamento, ele não sabia se controlar. Agora ele tinha que ter paciência. E ele foi provado ao ponto de um dia Deus falou assim: vou acabar com todo mundo. Moisés coloca a mão e fala: não, se o senhor fizer isso, pode riscar meu nome do livro da vida. E Deus falou: esse cara mudou. Esse cara, ele está se colocando como intercessor entre Deus e os homens. Não toca nele, Senhor. Tenha misericórdia, perdoa eles. Um homem que antes matou, apenas porque um egípcio feriu um hebreu. Agora Deus está querendo moer, Deus está querendo exterminar um povo, e ele se coloca na frente e fala: não, Senhor. Fala assim: qual é a moeda de troca? É a minha salvação, é a minha vida eterna, eu coloco ela em jogo. Se o senhor fizer isso, pode riscar meu nome do teu livro.
aquilo que ele era mais apegado, o temperamento, ele mudou. Você quer ver uma outra coisa? Integridade. Além de sermos testados no nosso temperamento, comportamento, nós também somos testados e provados na nossa integridade. Quer ver um exemplo de integridade? Davi. Quem era Davi? Um exemplo de integridade. O homem segundo o coração de Deus. Que lindo isso. Davi se apegava a essa integridade até que ele foi provado na sua integridade. Sabe o que aconteceu com Davi? Falhou no pecado para com Batseba. Sabedoria, somos testados na nossa sabedoria porque eu sou o cara. Eu tenho PhD, eu sou doutor, eu tenho mestrado, eu tenho isso, olha minha parede rebocada de diplomas e certificados, e por aí vai, tal, beleza? Você vai ser provado nisso, se é nisso que você se apega. Salomão não foi provado na sua riqueza, e ele era muito rico. Ele foi provado na sua sabedoria, a qual ele era apegado. Lê Provérbios, leia Eclesiastes, leia Cantares. Ele foi provado na sua sabedoria, aonde ele se apegava. Sua sabedoria foi provada quando ele enviesou sua fé. Tem gente que se acha muito inteligente, muito sábio, e abandona a fé. Você não é sábio. E Salomão, ele enviesou a sua fé, e sem usar a sua sabedoria, onde ele estava sendo provado e testado, ele se inclinou para inúmeros relacionamentos pagãos. Você sabia que Salomão chegou a levantar templos, igrejas, altares a outros deuses, por conta dos seus relacionamentos pagãos? Que as suas esposas, da qual se tratava de relacionamento e casamentos políticos, suas esposas exigiam, porque elas vinham de outros países. Provado aonde é mais apegado. E Deus? Onde Deus foi provado? Eu estava montando essa palavra e veio isso no meu coração assim como uma pluma, bem mansa. E Deus, Djalma? Você acha que Deus foi provado? Onde Deus foi provado? E eu cheguei à conclusão que o maior teste de provação que nós podemos ver na Bíblia não está relacionado à terra, mas ao céu. Deus foi testado naquilo que Ele tanto amava, que era seu Filho unigênito. Você pensa que é fácil, aleluia, para um pai ver seu filho sendo martirizado? Ver toda a guarnição de anjos, todo o exército de anjos celestiais, pronto, com espada desembainhada, falando: Senhor, fala que a gente desce e a gente acaba com isso, a gente destrói Roma, a gente acaba com Pilatos, a gente liquida fariseus, sacerdotes, e nós arrancamos o teu filho da cruz. Os anjos todos esperando isso, e a ordem não vem, porque Deus estava sendo testado. Você sabe qual era o motivo dele dizer não para os anjos? Você sabe qual era o motivo o qual ele foi testado, provado até a última gota de sangue do seu filho? O motivo era você. O motivo era eu, que hoje escarneço da palavra, que hoje eu relaxo com sangue, que hoje eu piso no sangue de Jesus. Deus foi provado naquilo que com certeza era a coisa mais linda que Ele tinha, seu Filho amado. Então, o que eu concluí? Que se Deus foi testado, se Deus foi provado, quem somos nós para não ser o bonitão, ou bonitona? Quem você é, quem eu sou, que não pode passar pela prova? Todo esse teste faz parte de um tratamento de Deus, e aqui que é lindo, que eu queria que você entendesse. Tudo isso faz parte de um tratamento de Deus.
é para melhorar. Deus foi testado, Deus foi provado, mas Ele amou o mundo de tal maneira que Ele foi testado, entregou seu Filho, para que todos nós fôssemos salvos. Todo teste faz parte de um tratamento de Deus para as nossas vidas. Todo teste tem como um propósito em nos melhorar em relação a entender que a vida é um bem dado por Deus.